Aleluia! Louvado seja o nome do Adonai dos Exércitos, o Rei Altíssimo, o Messias, o Grande, o Magnífico, o Magnânimo, o Inigualável, o Incomparável. Um Deus que não se pode medir um poder. Glória ao teu santo nome, Senhor. Eu sou Ricardo de Jerusalém e vim apresentar mais uma versão, mais um capítulo de uma história que cada vez vai ficando mais clara pra gente, de estar fechado numa gaiola. E os senhores do mundo, aqueles que dominam o mundo, em relação a dinheiro, em relação a poder, em relação à diplomacia, tem um plano único que é destruir você, a sua família, destruir a cultura, destruir as religiões, formar uma só religião. Esse poder é chamado poder do anticristo, que a Bíblia relata em Apocalipse. Então, agora mais do que nunca, o que fazer para sair da gaiola? Porque há momentos de unir-se o povo que Deus tem escolhido nas nações para formar a igreja, a que irá recebê-lo, no qual ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. Então, eu quero que aqui fique firmado agora uma profecia, que é um tempo que vai ser próximo, um tempo que já está à espera, já está... Todo mundo sabe que é o mundo, é a política que domina o mundo. Então, como o inimigo, quando caiu do céu, ele caiu na terra, o mundo foi dado a ele. O Eterno falou, o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Então eles têm que comandar esse império das trevas, eles têm que comandar os governos, eles comandam os governos. Eles comandam. O governo são só marionetes. E eles têm isso porque têm o poder do dinheiro, fazem pactos. São homens imparciais, são homens sem misericórdia, são homens que o amor esfriou. Esses homens comandam genocídios. Hoje, agora, tem milhões, mil morrendo. Genocídio por parte deles. Então, nada mais do que nunca é necessário agora a gente frisar que tem que se colocar no tempo real, tem que ver o mundo para entender a profecia. Tem que olhar o mundo, tem que ler os jornais, tem que ver a justiça, tem que ver o que está acontecendo com o governo, tem que ver o que o presidente está fazendo. Isso é muito importante. A profecia no Apocalipse 17:12. Queria que os irmãos abrissem suas escrituras. Nós vamos ler em duas versões, para que a gente tenha uma... Porque na verdade a Escritura Sagrada, o que manda é a interpretação que o Espírito dá. Pede interpretação para Deus que Ele dará. Mas pede com honra, de joelho. Pede de forma correta. Faz um jejum. Aleluia. Aleluia Adonai. Etzmitut Adonai. Muito obrigado Adonai para sempre. Em Ivrit. E diz assim a profecia. Aqui a profecia é o Espírito explicando para João, porque João viu aqui anteriormente, ó, aqui começa no 17. João viu aqui anteriormente, no capítulo 17, que era cheio de parabologia essa profecia. Aí no final ele não entendeu, como nós também não entenderíamos. Aí o Espírito achou necessário explicar a ele. Aí aqui diz, no versículo 12, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar. Mas vão receber a autoridade de reinar com o monstro durante 1 hora. Vamos prestar atenção nessa parabologia de 1 hora, que é um tempo. 1 hora um governo não muda tudo, uma elite governal muda o mundo, a estrutura, mas 1 ano é tempo suficiente para eles formarem. Esses 10 reis que ele não viu governar, que ele viu aqui, mas que ainda não governa, são um bloco econômico que vai se firmar aqui no mundo, no nosso planeta, vai se formar um bloco econômico. Já existem blocos, G5, G20, né? No qual o Brasil tem uma cadeira provisória, está vencendo já. Então, o que acontece é que esse bloco econômico que vai ser formado, ele vai dominar o sistema monetário do mundo, o sistema político do mundo, o sistema... estrutura constitucional. Ele vai mudar tudo isso. Vai mudar e não vai ter quem impeça.
porque são deles. Ele é deles. Não tem outra explicação, é deles. Esse império das trevas foram dados aos que caíram. E eles conspiraram com os terrenos, com os terráqueos, com os humanos, com essa linhagem que é chamada hoje, muito comum na internet se usa o nome de Illuminati, que eles dizem que eles se subjugam por esse nome, que significa detentores da luz. Então eles têm como a estirpe dele a elite que vai governar os séculos dos séculos. E eles têm nas mentes que 80% da população, no caso eu, você, seu vizinho, todo seu vizinho, talvez Brasília salva 20, talvez salva um pouco mais, mas ele tem que isso é elite, o restante é comedores imprestáveis, isso no mundo todo, 80%. Isso já começou, cada vez mais pessoas têm adoecido de câncer, as comidas agora vêm cada vez mais com substâncias que causam câncer. Isso aí é um complexo alimentar, isso aí passa por um sistema, passa pela OMS, passa por toda a estrutura governamental, chega no Brasil com código registrado, a Constituição Nacional também opera em conjunto com a Mundial, e chega, você come e com o tempo dá um câncer provocado por uma substância. Então, essa profecia, ela nada mais que é esse contexto, dessa governança de 10 países, que eles já operam hoje com um pouco mais, mas vão fechar em 10, porque eles vão governar por 1 hora, que seria 1 ano. Em 1 ano eles vão entregar o poder à besta, que é o anticristo. Vamos ver aqui isso aqui um pouco mais. Esses 10 chifres estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Todos eles, 10 governos, têm o mesmo pensamento. É o mesmo pensamento, eles estão juntos, o mesmo pensamento, embora tenha intriguinha, mas o pensamento é o mesmo. O pensamento é o mesmo, entregar o poder ao monstro. Presta atenção. Depois vamos ler na outra leitura o que relaciona. E aqui continua. Eles lutarão contra o Cordeiro, e ele os vencerá. E ele os vencerá porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Aqui já é o final, né? Porque o rei vai vir, a majestade vai vir e vai derrotar o mal. Isso é certo, o rei vai vir na majestade. Alguns têm umas teorias, outros têm outras. Eu não tenho teoria de desencontrar com o rei na ascensão. Eu tenho a teoria de ele vir, a gente receber ele no poder e majestade, e ele já entrar e já impor o seu poder, a sua moral. Para todos esses que estão agora vivendo, estão impondo que estão querendo colocar esse poder do mal, se envergonhem e corram, temam, e eles vão se esconder. A Bíblia relata que eles vão se esconder. Já tem lugar para eles se esconder. Uma estrutura bilionária que eles criaram aí na Europa. Então, dentro desse parâmetro, é necessário que a gente tenha total ciência de que vai acontecer o que está escrito aqui. Os 10 chifres que viste são reis que ainda não receberam o poder, mas receberão por 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão o poder ao monstro de autoridade que eles possuem. Eles lutarão contra o Cordeiro, que é o nosso Messias querido, mas o Cordeiro os vencerá porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores. Qual a promessa para nós? Vamos seguir quem nessa briga? Vamos ficar no sistema e aceitar o Mondex? Ou vamos correr para o lado do rei e suportar toda a tribulação? Pense bem nisso, irmão, que é a decisão, é a prova maior. Aleluia. Continua aqui. E esses são chamados seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Chamados e fiéis, aleluia. Encerra aqui essa profecia, ela por si se explica, Apocalipse capítulo 12, capítulo 17, versículo 12. Fiquem todos com Deus. Quero vir mais adiante com mais vídeos. Os irmãos que querem interceder